Oi, hoje nós vamos falar sobre a detoxificação, ou seja, detoxificação do fígado, isso mesmo. Normalmente você tá vendo aí o título, quero limpar meu fígado, quero limpar meu sistema renal, né? Tô com problema de pedrinhas na vesícula. O que seria isso, Nutri? Bem, primeiro você tem que entender que o nosso fígado ele tem 70% aí de todo o trabalho da metabolização do nosso organismo. Claro que nós temos outros órgãos extremamente funcionais e importantes, como os rins, o pulmão também, tá? Nós temos esses órgãos, mas o rim, ele tem uma função que ele está sempre trabalhando muito também para deixar o nosso organismo limpo das toxinas e transformar essas toxinas, que vêm, normalmente elas são lipossolúveis e hidrossolúveis, para que tenha excreção final pela nossa urina. Então isso faz com que você tenha uma sobrecarga muito grande no seu fígado quando você não tem uma alimentação bem bacana e bem equilibrada. E o que poderia estar ocorrendo? Então, vamos lá, vamos entender primeiro. Às vezes uma alimentação muito gordurosa, muito industrializada, em quantidades absurdas, combinando com elementos que nós temos aí, que seria a poluição, tá bom? Remédios, fármacos, fazem com que o nosso fígado vai ficando cada vez mais cansado do trabalho que precisa fazer, que é essa transformação para metabolizar e excretar, logicamente, todas essas toxinas. As toxinas do fígado, ele tem uma função, uma função em torná-las hidrossolúveis para eliminar, ou até algumas não se tornar toxinas, tá bom? Então elas são toxinas, não se tornam não toxinas. Então é um processo bem trabalhoso, o fígado está sempre trabalhando, logicamente a gente tem que auxiliar, logicamente uma alimentação saudável faz todo o processo, importante. Normalmente a reeducação alimentar ela é a base do nosso processo, da nossa melhora, mas é lógico que nós precisamos eventualmente fazer limpezas. E como que nós poderíamos fazer essas limpezas do nosso fígado? Nós poderíamos fazer essa limpeza através de vários sistemas importantes, como por exemplo o uso de alguns chás específicos que eu vou falar hoje, ou através de alguns sucos específicos que eu também vou falar hoje, através de alguns alimentos que vão auxiliar também a produzir, por exemplo, o mineral aí mais enxofre que nós precisamos, tá bom? Então, assim, nós precisamos verdadeiramente mudar a nossa alimentação para ter um fígado saudável. Caso você não cuide da sua alimentação, você não vai ter um fígado saudável. E aí você vai ter todos esses problemas. E como que a gente começa a observar, né? É interessante, porque o fígado, ele é só olhar para você que você vai começar a perceber se o seu fígado tá legal ou não. Primeiro processo, você começa a ficar inchada, porque ele começa a reter líquido, porque ele quer diluir aquele excesso de ácido. Normalmente uma alimentação muito ácida começa a contribuir para você ter um problema aí no seu fígado. Então ele começa a inchar, então você começa a ficar inchada. Logo começam a aparecer cálculos, quem sabe cálculo biliar aí, e provavelmente deve ter também aí no seu fígado que a gente às vezes não consegue visualizar, mas se tem na bile, na vesícula, provavelmente tem no fígado também. Então já começa a aparecer aí os cálculos. Já começa a ter um processo também de um organismo mais ácido que eu acabei de falar para vocês. E nós já vamos perceber também na sua pele, né? Então dá uma olhada na pele, se a pele já não começa a ter mais acne. Não é só esse o fator, mas pode ocorrer mais acne. Você vai começar a ver uma pele assim mais ressecada, tá bom? Não uma pele tão sedosa, tá? Você vai começar a ter um processo, ele vai querer começar a excretar, logicamente, porque ele está o quê? Doente, então ele vai começar a tirar, principalmente assim, vai aparecer dermatites na sua pele. E por último, a mutação genética, que seria o que você conhece como câncer, tá bom? Mas assim, eu já tô colocando lá na frente, então calma aí. Vamos limpar o nosso corpo para esse processo não ocorrer. Algumas coisas que ocorrem, né? Eu até coloquei aqui para nós. Logicamente, alimentos, que eu já falei para você, uma alimentação mais gordurosa,
com gorduras que o seu corpo não reconhece, não são as gorduras boas, então não tenha medo de utilizar óleo de coco, utilizar azeite, claro que tudo isso com muita, né, muita moderação. Abacate, não, a gente tem medo a gente tem que ter medo de utilizar margarina, maionese, manteiga, requeijão, queijos. Não tô falando que você não possa comê-los, mas às vezes a nossa alimentação ela está baseada em queijos, a gente come muito queijo. E isso faz com que você tenha um excesso de gordura que imagina, essa gordura vem para o seu fígado, ele tem que metabolizar isso, ele tem que transformar isso para pegar essas toxinas e excretar lá pelo sistema renal. Isso não é simples, isso é um processo. E ele vai ficando cansado, porque normalmente, quando já tá com muita gordura e já começou, porque assim, a bile, ela fica armazenada, é o fígado que produz, e aí ele manda esse líquido para a vesícula biliar que fica ali armazenada e quando precisa solta para emulsificar, derreter a gordura que o seu corpo vai aí metabolizar, né? Ou melhor, para derreter a gordura para metabolizar, ok. O que acontece? Quando começa a ter muita gordura, e a gente precisa dessa produção e começa a ter que trabalhar demais, você vai começar a perceber que vai começar a aparecer cálculos biliares, pedra na vesícula. Porque o seu corpo, o seu fígado está tendo o quê? Um excesso de gordura. Está recebendo muita gordura. E aí ele começa a produzir demais e começa a virar mais toxinas do que deveria. Lembra que ele tem a função de tirar a toxina, transformar em não toxina ou aquela toxina em hidrossolúvel para eliminar, né? Então ele tem essa função, mas você começa a mandar muita informação e ele começa a ficar com excesso de acidez. Então isso é um problema, tá bom? Normalmente também ocorre isso quando a gente utiliza muitos remédios. Os fármacos, por causa do processo de metabolização dele. Tanto que quando você toma algum remédio, a gente sempre fala o seguinte, cuida muito do seu sistema renal e do seu sistema hepático. A gente tem que ficar sempre muito atenta com esses dois. Quando nós utilizamos fármacos, e eu trabalho muito com pessoas doentes em relação a doenças autoimunes, crônicas, né? Então a pessoa sempre vem medicada, nós sempre estamos trabalhando para cuidar do sistema hepático e do sistema renal, e principalmente no DBB, que já é o processo de reeducação alimentar, a gente sempre trabalha para ter alimentos que vão auxiliar na própria limpeza através de um estilo de vida saudável, tá bom? Colocando aqui. Como que ocorre também, nós temos alguns processos que ocorrem essa limpeza e nós poderíamos fazer uma detoxificação, ou seja, um detox para limpar o seu organismo através do uso de chás e através do uso de sucos e através de uma alimentação mais equilibrada, que todo mundo eventualmente deveria estar realizando isso 3, 4 vezes por ano, sabe? Então a gente faria isso de uma maneira mais tranquila. Então, quais são, por exemplo, os chás que nós poderíamos estar utilizando? Nós poderíamos estar utilizando, e eu tenho aqui no canal como utilizar, o chá de alcachofra, tá? Eu sei que muitos não vão gostar do chá de alcachofra, porque o sabor da alcachofra realmente é forte, é amarga, mas eu já disse algumas vezes aqui no canal para vocês que os chás que têm um sabor mais amargo, eles realmente limpam o nosso fígado, eles realmente têm esse poder de limpeza, tá bom? De detox. Então, normalmente, quando eu coloco no DBB, a gente sempre faz 1 litro de chá para 1 litro de água fervendo para 2 colheres de sopa de alcachofra. Então a gente deixa ferver ali uns 5 minutinhos, desliga, cobre, deixa descansando os 20 e toma no período da manhã. Não é fácil tomar alcachofra, se for muito, diminui para 50. Se for muito, diminui 50%, diminui para 500 ml, tá bom? Se você achar difícil no período da manhã ou no período da tarde, mas ótimo para limpar. Tá? Muito bom mesmo. E normalmente 30 minutos antes da refeição você para de beber e só inicia a beber 1h30 depois. Fiz da manhã, comecei a beber, não tomei o chá todo, posso continuar tomando à tarde, 1h30 após a minha refeição? Claro que sim, pode sim, tá bom? Outro chá que é muito bom é o chá de boldo. O boldo ele é forte, né? Bem forte mesmo. Você também pode fazer 500 ml ou você pode fazer 150, como tem alguns. Eu acho que eu já gravei esse chá, dá uma olhada, chá de boldo aqui no canal. Eu gravei porque eu gravei essa semana, só não sei se eu coloquei hoje, porque eu não sei a sequência que tá indo aqui os vídeos. Mas o chá de boldo você pode fazer mais fraquinho, tá bom? E você pode comprar, sim, os sachês. Vamos lembrar mas o sachê é mais fraquinho. Ele realmente é mais fraquinho. Então, você coloca uns 2 sachêzinhos
em 200 ml de água fervendo. Você coloca 2 sachêzinhos e bebe 1h30 após a refeição ou 30 minutos antes. Isso não vai te curar se você não beber, no caso, água. Mas para a gente fazer uma detoxificação, nós poderíamos fazer uma quantidade maior, só que é boldo, né? A gente faria o quê? 500 ml também dele. Colocaríamos também 1 colher de chá dele, tá bom? De poldo. Aí você deixa ferver uns 2 minutinhos, desliga e bebe antes do almoço. E faz isso todos os dias durante outro chá também. Durante 10 dias, tá? Durante 10 dias. Só que você vai trocar a alimentação com o que eu vou estar te falando aqui. Você vai trocar a alimentação. Outro chá aqui que eu separei para nós é o chá de gengibre. O gengibre, ele é super termogênico e anti-inflamatório. Ele tem muitos benefícios. E eu não sei se você sabe, quando a gente começa a apresentar muitas crises no nosso fígado, começa a aparecer muitas doenças autoimunes, porque justamente nós temos o nosso sistema imune afetado, tá bom? E quando nós começamos a colocar chás que são anti-inflamatórios, isso é muito bom. Eu não tô falando aqui, deixa bem claro, né? A gente não tá falando aqui de um câncer, tá bom? A gente não tá falando. Se você já tá no processo, você tem que fazer um outro tratamento, você tem que fazer realmente um tratamento mais próximo com o seu médico, com a pessoa que tá aí à frente. Eu tô falando de você tá fazendo uma troca alimentar porque você tá com esteatose hepática. Tipo 1, tipo 2, olha, tipo 3 e 4 é super severa, então a gente tem que cuidar. Você tá com aumento de peso, você tá com cálculos biliares. Então, assim, nós temos que começar a mudar a nossa alimentação, tá bom? E porque você quer cuidar e fazer uma manutenção da sua saúde mesmo. Então, você vai usar o chá de gengibre, normalmente são 2 centímetros para 1 litro de água. Você também vai deixar ferver, dá uma olhada aqui no canal que também tem esse vídeo. Você vai ferver e o gengibre, você vai ferver a água com gengibre em rodelinhas. Normalmente é um tamanho de uma tampinha assim, ó. Marca-texto, até grossura assim do gengibre, imagina isso. Corta em rodelinhas, deixa ferver em 1 litro de água uns 15 minutos. Depois completa com o que tiver faltando, porque vai evaporar, né? Completa com água. E aí você deixa descansar uns 20 e começa a beber. Normalmente o gengibre eu falo para você beber no período da manhã. Aí você vai escrever, sou hipertensa. Então, utiliza o alcachofre, utiliza o boldo que eu já disse aqui, tá bom? E aí nós também podemos fazer água com própolis ao acordar. É muito boa. Ela protege muito o nosso sistema imune também. Então, nós pegaríamos 300 ml de água, coloca ali 10 gotinhas de própolis, tá? E toma em jejum. Aí depois você toma o seu café da manhã e aí você começa os seus chás. No seu café da manhã, eu já vou te ensinar você a utilizar um super suco que eu gosto muito. Eu gosto bastante mesmo. Você vai triturar em 500 ml de água 2 maçãs. Tritura maçã pequena. Se a maçã for muito grande, pode ser uma só, tá bom? 2 maçãs pequenas, tritura junto com 4 folhas de espinafre. Espinafre tem ácido alfa-lipoico, que é o melhor para a limpeza do nosso fígado. Então, a gente vai triturar a maçã com espinafre. Depois, e você também pode colocar, então, 500 ml de água, 2 maçãs pequenas, 4 folhas de espinafre, 1 colher de linhaça triturada, 1 colher de sopa de linhaça triturada e 1 colher de chá de óleo de coco, porque vai auxiliar a eliminar, excretar e realmente pelas fezes todo esse excesso de gordura também, tá bom? Então, você vai pegar. Então, vamos lá repetir? Anotou aí? Pega o seu caderno e anota. Eu preciso que você anote, tá bom? Você vai pegar 2 maçãs, triturar 1 colher com 500 ml de água, 1 colher de óleo de coco, tá bom? 1 colher de linhaça triturada. Triturou tudo, deixou uns 2 minutos triturando bastante, espreme um limão. Esse vai ser o seu de jejum. Então, você vai tomar sua água com própolis, você vai tomar esse suco e depois escolher um dos chás. E à noite, coloca alimentos que são ricos em enxofre, tá bom? Nós precisamos... Quais são os alimentos ricos em enxofre aqui que eu separei para vocês? São as brássicas, que são aquelas que têm um formato de buquê, tá? Então, nós temos a couve-flor, nós temos o brócolis, que são ótimos. Também temos o próprio espinafre, que eu já disse para você. Temos os outros verdes, temos agrião, também é ótimo. Então, tem que fazer parte aí do seu dia a dia, ok? Couve de Bruxelas também deve fazer parte do seu dia a dia. Então, você faz à noite, até 6 horas, não come depois disso, que daí fica muito difícil, até processo de emagrecimento e tudo mais. Vamos colocar 7 no máximo, mas 6 seria perfeita. Aí você vai fazer um pratão dessa salada,
tá bom? Não precisa ser salada, pode ser cozido a vapor, principalmente, tá? Então você escolhe um desses. Pode acompanhar com um prato de ervilha ou lentilha. Lentilha seria perfeito nesses 10 dias. Lentilha, de uma forma legal, é lentilha e ervilha à noite. Você pode fazer um dia lentilha, outro dia ervilha. São só 10 dias, tá? E, logicamente, os alimentos esses você vai retirar por mais tempo, mas para fazer o processo. Você pode estar retirando queijos, nesses 10 dias retira queijos. Carnes, nesses 10 dias retira carne, principalmente por gordurosa, retira carne. Nesses 10 dias, logicamente, óleos, né? Usa só um pouquinho de azeite para temperar a sua salada, ok? Derivados de leite. Você vai tirar esses 10 dias. E vai colocar frutas, como, por exemplo, abacate. Abacate é uma fruta que a gente gosta, então você pode comer, assim, um pedacinho de abacate, colocar no seu café da manhã. Na realidade, no seu café da manhã eu queria só o suco, mas você pode colocar no seu jantar como sobremesa depois dessa salada, com esse pratinho aí de lentilha ou ervilha, tá bom? E na hora do almoço você vai colocar alimentos integrais, como arroz integral, quinoa, utilizando as saladas que eu falei para você. Todas as folhas verdes, tá? De uma maneira geral, as folhas verdes você pode utilizar. Então, couve, manteiga, pode utilizar, espinafre pode utilizar, escarola pode utilizar, tá bom? Nabo é muito bom, pode utilizar. Então, você vai utilizar eles junto com algum grão, um cereal integral. Então, um dia você pode colocar quinoa, outro dia você pode colocar arroz integral, não ter muitas misturas. O nosso organismo, ele tem enzimas. Enzimas são aceleradoras, que são proteínas para auxiliar no processo de digestão. Se você colocar muita mistura, você vai colocar muitas enzimas a trabalhar automaticamente e juntas, simultaneamente, na realidade, e aí vai atrapalhar o processo de digestão, vai se tornar mais lento e mais difícil. Quanto menos mistura por refeição nós tivermos, melhor vai ser o processo de digestão. Então você pode colocar uns 3 tipos para cada, tipo uma salada com 2 tipos de salada. Então, por exemplo, salada de couve, manteiga com tomate. Trigo, arroz integral. Beleza, salada com manteiga com tomate, arroz integral, um pouquinho da lentilha que você vai usar à noite. Tá ótimo. Para aqueles 10 dias é um alimento simples que nós queremos mesmo. Que você não passe fome, que você vai se sentir muito nutrida e vai ser um alimento bem leve. Além do processo de emagrecimento ocorrer, você vai estar limpando o seu fígado. Então eu espero que você tenha anotado aí certinho o que você vai fazer e depois você volta aqui e me fala se você gostou, tá bom? Lembre-se sempre que nós estamos sempre em busca de um processo de reeducação alimentar, um processo de aprender a colocar os alimentos saudáveis, entender o que deve comer de manhã, à noite, no jantar. No processo de reeducação alimentar, você tem uma variedade muito maior, porque isso faz parte da sua vida, faz parte do seu estilo de vida. Então, assim, dá uma olhada sempre aqui nas descrições, o programa do De Bem com a Balança, que é o programa de reeducação alimentar, meu programa de reeducação alimentar, onde eu auxilio todas as minhas amigas de bebê, foi aberto, está aqui na descrição. Dá uma olhada, se fizer sentido para você, venha ser uma amiga de bebê. Lembrando que nós temos live aqui toda segunda-feira ao vivo, tá bom? Então, toda segunda às 8h15 da noite, aqui no canal Vanessa Galdiano, nós temos as nossas lives. Já se organiza para participar. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aí comigo, Nutri, fez muito sentido para mim, é o que eu estava precisando, é o que eu estava atrás. Ótimo, então vem aqui e me conta. Curte esse vídeo, se inscreva no canal. Quando você se inscreve, toda vez que eu faço um vídeo, normalmente aparece ali. Tem um sininho que você acho que ativa, né, também aí. E aí aparece, o vídeo foi feito, a Nutri tá mandando vídeo, e eu mando vídeo todos os dias, tá bom? E compartilha com uma amiga ou com um amigo que faça sentido. Lembrando que o programa do De Bem com a Balança, programa de reeducação alimentar, ele é exclusivo para mulheres, tá? Um programa exclusivo para mulheres, para minhas amigas de bebê. E ele é o ano inteiro, em relação ao programa, na realidade são 56 dias. Mas você tem acesso a vários outros programas diferenciados que eu coloco lá e que a gente conversa, suplementações, desafios Fitonutri, acelerador do emagrecimento, programa Desinchar, além do nosso principal, que é o nosso programa nutricional, que é a Reeducação Alimentar de Bem com a Balança. Espero que você tenha gostado, que tenha feito muito sentido para você, tá bom? Um beijão da Nutri e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!